Diz que está ouvindo bem. Então vamos lá, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor Deus, pelo teu amor. Exaltamos o teu santo nome, Jesus de Nazaré. Porque tu és aquele, Senhor Deus, a quem foi dada toda a autoridade. Um nome que está acima de todo nome, pelo qual nós devemos ser salvos. Todo homem deve ser salvo a partir do teu nome, Senhor. Não há outro nome pelo qual os homens devam ser salvos aqui na terra, Senhor, senão pelo nome de Jesus de Nazaré. O caminho para o Pai, o caminho vivo, o caminho, a verdade e a vida. E nós exaltamos o teu nome. Senhor, nós estamos aqui por tua causa. Nós não estamos aqui por uma boa oratória, nós não estamos aqui por uma pessoa, nós estamos aqui por tua causa, Senhor, pelo teu evangelho, porque o Senhor um dia nos chamou, porque o Senhor um dia, Senhor, teve misericórdia, Senhor Deus, daqueles que não te conheciam, Senhor Deus, daqueles que estavam perdidos, ó Pai. O Senhor tem misericórdia, Senhor. O Senhor é longânimo, o Senhor é cheio de amor, Senhor. E nós te agradecemos, Pai, pela paciência que o Senhor tem conosco, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu és bom, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos chamou, porque o Senhor nos redimiu, porque o Senhor nos lavou, Senhor, no teu sangue. Ó, Senhor, tu és digno, Senhor Deus. Tu és digno, Senhor, da nossa vida. Tu és digno, Senhor. Tu és digno dos nossos dias. Tu és digno, Senhor Deus, de levantarmos, mesmo querendo ter ficado deitados na nossa cama, dormindo, Senhor. Mas tu és digno, Senhor Deus, de levantarmos, de ouvirmos de ti, Senhor, de nos prepararmos nessa última hora, Senhor, porque tua vinda é próxima, Senhor. Senhor, nos guarda debaixo do teu sangue, debaixo das tuas asas. Guarda, Senhor, a nossa casa. Guarda, Senhor, os nossos filhos. Guarda, Senhor, o nosso emocional. Senhor, nos dirige, nos governa. A tua palavra diz, Senhor Deus, que mais forte é aquele que guarda a sua alma do que aquele que toma uma cidade, Senhor. Aquele que tem domínio próprio do que aquele que toma uma cidade inteira, Senhor. Então, em nome de Jesus, produz o teu bendito fruto em nós. Produz amor, produz paz, produz fidelidade ao teu evangelho, à tua pessoa, à tua palavra. Produz, Senhor Deus, bondade, benignidade. Produz, Senhor, alegria, alegria da tua salvação. Alegria do Senhor, Senhor, que nos fortalece, que é a nossa força. Ó, Senhor, produz amor. Produz, Senhor Deus, em nós aquilo que nós precisamos para andar, Senhor Deus, e desenvolver e amadurecer parecidos com Jesus, segundo a natureza divina, Senhor. Nós te pedimos, Senhor. Senhor, nos perdoa, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. Ó, Senhor, nós entregamos a nossa humanidade diante do teu altar, nos apoiando na tua perfeição, nos apoiando no teu poder, nos apoiando em quem tu és, Senhor, porque o Senhor foi aquele que cumpriu a lei, o Senhor foi aquele que cumpriu, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tinha como propósito aqui nessa terra. O Senhor é perfeito, ó Senhor, e nós ligados a ti, recebemos da tua justificação, porque sabemos que a nossa justiça, Senhor, é como trapo de imundícia, Senhor. Mas nós recebemos da tua justificação, da tua graça, graça sobre graça, maravilhosa graça, Senhor, que nos alcançou, Senhor, que um dia nos alcançou. Obrigada, meu Deus. Nos prepara, Senhor Deus, para esse tempo que está por vir. Nos prepara, meu Pai. Prepara a nossa casa, meu Deus. Nos prepara firmados na rocha, Pai, na tua palavra. Em nome de Jesus. Derrama nessa hora, para aqueles que estão aqui, para aqueles que vão ver, Espírito, Senhor Deus, de conhecimento, Espírito de revelação da tua palavra, de discernimento, Senhor, de convencimento, de salvação completa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Se alguém tiver me ouvindo mal, se a música ao fundo estiver atrapalhando, vocês me dão um retorno. Bom dia, maninha, bom dia. A Bianca tá aqui comigo.
Eu já mostrei ela antes. A Ruth deixou ela aqui. Tá aqui me fazendo companhia. E engraçado que tem a ver. Vou falar um pouquinho de ovelha hoje. Bom, nós estamos no sétimo capítulo, o fruto. Nós estamos caminhando para o final. São 9 capítulos. E por que 9? São as características do fruto do Espírito. E 9 são os meses, no geral, né, para quem tem uma gestação completa. 9 são os meses de uma gestação completa, de um bebê. Então, nós vimos o subtópico, a manifestação dos filhos de Deus. E nós vamos entrar agora no tópico, o amor arde. No 7º capítulo, o fruto. Então, eu vou pegar um pouquinho do final do último capítulo para a gente fazer esse link aqui e já entrar nesse outro subtópico. Nós terminamos falando o seguinte, que a forma de conhecermos se alguém é uma ovelha, se alguém é uma ovelha de Cristo e não um lobo, seja líder ou não, não é pelo que ele fala, ou até pelo que ele faz, mas pelo seu caráter, sua motivação. É pelo fruto do Espírito. Nós falamos na live passada. Jesus deixou cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós vestido como ovelhas. Então Jesus, ele fala, por seus frutos os conhecereis. Ele diz que eles vêm vestidos como peles de ovelhas, mas no seu interior são como lobos devoradores. Se você não assistiu a live passada, assista. Nós falamos da manifestação dos filhos, do que é aparência, nós falamos do que é sucesso para o Filho de Deus, segundo a palavra e não segundo os padrões do mundo. E como nós manifestamos, o que é a manifestação. E toda a natureza, Paulo fala isso em Romanos, a natureza geme com dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. E filhos lá, nesse verso, a tradução é ruios, né? Do grego ruios, filhos maduros, nunca usado para filhos de colo, filhos de peito, filhinhos pequenos, né? Criancinhas, mas filhos maduros. Então, nós ficamos encantados com pessoas prestativas, inteligentes, abastadas, cheias de dons, mas a marca de Cristo está no caráter santo, no fruto do Espírito desenvolvido. E eu repito, tenho repetido do início até aqui no desenvolvimento dessa mensagem, é o quanto Jesus tem sido formado em mim e em você. Essa é a marca de Cristo em nós, essa é a marca da maturidade, o quanto ele tem crescido em nós. E o fruto, né? Para quem não tem acompanhado as lives, Paulo, ele resume o fruto em amor, em 1 Coríntios 13. O mesmo fruto que está lá em Gálatas 5:22, que eu falei aqui na oração, as características, as 9 características do fruto, Paulo resume em 1 Coríntios 13 como amor. Lá tem todas as características de Gálatas. E agora nós vamos ler o amor arde. Jesus, no seu sermão profético, fala dos sinais que antecedem a sua volta e os chama de princípio das dores. Nós já tivemos um capítulo chamado de dores de parto, mas como a gente está falando de fruto, e o fruto, nós temos o fruto de uma árvore, temos o fruto do Espírito, o fruto espiritual que diz a palavra, temos o fruto do ventre, e nós já falamos que na hora de produzir esse fruto, de trazer esse fruto à tona, ele vem a partir de dores. E nós fazemos a comparação de uma mulher com dores de parto. E nós vamos voltar um pouquinho nesse assunto, para o entendimento, porque a gente está no capítulo do fruto, né? Nós já falamos de dores de parto, aqui que toda a escritura fala de dores de parto. Começa lá com Eva, uma consequência da queda. E geralmente também está ligada a um juízo de Deus. Está nos profetas, Jeremias, Isaías. Está em Apocalipse 10.
né? Tá no sermão profético de Jesus. Paulo vai falar, né, em uma das suas cartas, que com dores de parto ele tá gerando novamente aquela igreja, aquela parcela do corpo, porque eles têm se desviado da mensagem. Então ele está ali tentando gerar eles novamente. Então as dores de parto, ela tem uma conotação diversa para aquele que está no mundo e as dores de parto para aqueles que estão em Cristo. Nós precisamos entender. É tanto que Jeremias ele vai dizer para o povo que está sendo levado ao cativeiro: olha, está sendo levado 2 tipos de fruto, né? 2 tipos de figos. Um figo que não serve para o alimento, figos maus, e figos bons que servem para o alimento. Ele estava falando de pessoas. Ele estava falando do povo que ouviu a mensagem de Jeremias e que foi levado para o cativeiro e que ouviu a voz de Deus através do profeta e que ia ser protegido, e também dos figos maus, de pessoas que se revoltaram, que ouviram os falsos profetas, que estavam só pregando paz, prosperidade, que não ia acontecer nada, que o rei da Babilônia, que Deus ia quebrar o jugo do rei da Babilônia, que ia colocar um jugo no rei da Babilônia, ia quebrar o jugo de Israel. E para esses, eles iam ser levados cativos e muitos deles iam morrer. Iam enfrentar as dores de parto, as dores da parturiente. Então o amor arde. Jesus, no seu sermão profético, fala de sinais que antecedem a sua volta e os chama de princípio das dores, como uma mulher grávida. Quero chamar a sua atenção para a imaturidade da igreja nesse período. Uma criança dificilmente se mantém fiel, que é uma das características do fruto do Espírito, fidelidade. Em muitas traduções, nós temos fé, mas ali no original tá mais ligado à fidelidade, ou seja, você perseverar crendo, né? Em aliança com Jesus, crendo na sua palavra até o fim. Quero chamar a sua atenção para a imaturidade da igreja nesse período. Uma criança dificilmente se mantém fiel diante daquilo que lhe agrada. Minha filha dificilmente se compromete em fazer algo e permanece no compromisso diante de um pacote de balas M&M. Vejamos o que disse o mestre. Jesus fala em Mateus 24, do 9 ao 13. Ele fala o seguinte: todos estes são são o princípio das dores. Então, vos hão de entregar para serem atormentados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E então muitos se ofenderão e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que suportar até o fim, esse será salvo. Eu estou lendo na tradução da King James. Como já falado, as dores de parto são progressivas. E com o passar do tempo, o intervalo entre elas diminui. Quem já teve uma gestação normal aí, quem já teve uma gestação, um parto normal, aliás, sabe. E também quem não teve sabe que quando chegam as contrações, elas começam espaçadas, depois elas vão diminuindo, né? E o intervalo diminui até a hora de parir a criança. Tal progressão é percebida na narração dos versos acima, onde podemos observar duas realidades. Mateus 24, do 12 e 13, diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que suportar até o fim será salvo. Então note que Jesus, quando ele narra o sermão profético, ele vai falando de sinais. E acontecerá isso, aquilo. E ele está descrevendo como dores de parto mesmo, como as contrações.
né, que vão espaçando até dar luz a algo, né? E lembra do conceito: para os ímpios vai acontecer algo, para os salvos, para aqueles que estiverem em Cristo, para aqueles que perseverarem como Jesus até o final, vai acontecer outra coisa: estes serão salvos. Então ele vai descrevendo. O termo iniquidade significa perversidade. O texto acima nos leva ao entendimento de que a vinda do Senhor Jesus se dará em um tempo de exacerbada maldade. É fato que notamos a multiplicação da iniquidade em nossos dias, potencializada pela tecnologia e observada por vezes em tempo real nas telas de dos nossos celulares. No entanto, a tradução de Strong para a palavra iniquidade no texto é a palavra anomia, usada para se referir a alguém que não conhece, não cumpre ou despreza a lei. O aumento da iniquidade acarreta o esfriamento do amor, uma vez que este é o cumprimento da lei. Eu falei agora há pouco que o amor é o fruto. Paulo resume esse fruto em 1 Coríntios 13. Então, vai haver um esfriamento, diz a palavra, por causa da multiplicação da iniquidade. Agora, nós estamos falando o tempo todo aqui, ao longo dessas lives, ao longo das mensagens, em crescer e mergulhar na palavra, em crescer em intimidade com a palavra de Deus. A própria Bíblia diz que Jesus fala: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ouve as minhas palavras e as pratica, será como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Virá o quê? Virá a tempestade, virá o vento forte, dará contra aquela casa com ímpeto, ou seja, com força, mas aquela casa permanecerá. Nós vimos também na carta aos Hebreus que a casa somos nós, né? Diz que Moisés, ele foi fiel sobre a casa de Deus como servo. Já Cristo, ele foi fiel em sua própria casa como filho, a qual casa somos nós. Então, o que aqui nós temos que levar em consideração? Que o esfriamento do amor, ou seja, o esfriamento, a falta do fruto, a escassez desse fruto, do fruto do Espírito, é um sinal da última hora, é um sinal desse momento crítico que Jesus nos mostra no sermão profético. E a multiplicação da iniquidade é algo essencial para que haja o esfriamento do amor, ou seja, o desprezo à doutrina de Cristo, o desprezo à lei do Senhor, o desprezo à palavra de Deus. Não é difícil nós entendermos que até no nosso meio, no meio cristão, nós olhamos e nós já não damos tanto, nós não vemos as pessoas darem tanta importância às Escrituras. Muitas pessoas elas ouvem a palavra, elas assistem ali, elas prestam o culto, né? Porque a gente não vai para assistir culto, a gente vai prestar culto a Deus. Mas elas vão ali para o local da reunião. Mas as suas Bíblias muitas vezes não são nem abertas em casa. Não vivemos segundo as Escrituras. Então, a palavra iniquidade é anomia. Não conhece, ou conhece e não cumpre, ou despreza a lei. E qual é o cumprimento da lei que os apóstolos trazem, inclusive Paulo? Amar ao seu próximo como a ti mesmo. É o cumprimento da lei e dos profetas. Isso na nova aliança. É o cumprimento da lei e dos profetas, o fruto do Espírito, o amor de Deus em nós, nos fazendo cumprir aquilo que eram regras na velha aliança, agora escrita nos nossos corações, nas tábuas dos nossos corações. E isso só permanecendo num lugar de amor pela palavra, de intimidade com a palavra, de intimidade com o nosso Deus. Vamos prosseguir na mensagem.
Não é a iniquidade dos ímpios que desembocará no esfriamento do amor incondicional dos que creem, mas muitos que receberam a Jesus como Senhor e Salvador terão seu amor por Deus e pelos irmãos esfriado pelo não cumprimento e desprezo à sua palavra e intimidade com o Espírito Santo. Nós falamos na live passada, Jesus Cristo fala: as minhas palavras são espírito e vida. As minhas palavras são espírito e vida. E eu falei e repito, uma geração que quer viver um avivamento, ela tem que ser uma geração que mergulha na palavra do Senhor. Porque a palavra, Jesus falou, as minhas palavras, a doutrina de Jesus, as minhas palavras são espírito e vida, ou seja, o espírito que vivifica. Está aqui na palavra. A palavra foi feita pelo Espírito, foi dada aos escritores da Bíblia pelo Espírito Santo e com a intimidade da palavra, esse Espírito nos vivifica. E qual é a diferença entre só ler a Bíblia e ler a Bíblia com a ótica da doutrina de Cristo? Eu vou trazer um exemplo do que aconteceu na própria Escritura, dos discípulos de Emaús. Os discípulos de Emaús, eles vinham tristes. Por quê? Porque Jesus havia morrido. Tinha sido crucificado pelos romanos e estava morto. Estava numa tumba. E eles esperavam o quê? Jesus, o Messias, aos moldes dele. Eles no caminho de Emaús, voltando para o seu lugar. Jesus encontra eles. Jesus ressurreto. Eles não reconheceram Jesus. E Jesus começa a pregar sobre si mesmo. Jesus começa a explicar convergência bíblica para ele, mostrar ali nas Escrituras tudo que o Messias deveria sofrer. Então Jesus estava pregando segundo a sua doutrina. Então não basta só ler a Escritura. Você tem que ser vivificado por ela, orientado por ela e receber a revelação. Jesus estava entregando a revelação daqueles mesmos atos que eles presenciaram, mas agora segundo a ótica correta. Outro exemplo, os saduceus e os fariseus, eles gostavam muito de fazer perguntas para Jesus, querendo pegar Jesus. Quanto à lei de Moisés, fazendo com que Jesus tropeçasse nas palavras. E um dia os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, eles fizeram uma pegadinha para Jesus. Eles disseram: olha, tinha uma mulher e tinha um marido, e o marido faleceu e ela casou de novo, e esse marido faleceu. E ali eles contam uma história de tantas vezes que essa mulher casou e o marido faleceu e por último ela falece, ela morre. E aí, com quem essa mulher, quando ela ressuscitar, de quem ela vai ser mulher? Eles queriam pegar Jesus. E aí Jesus diz o seguinte: vocês erram por não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Jesus só estava falando para as pessoas que mais conheciam da lei de Moisés. Jesus estava falando para as pessoas que mais estudavam a lei de Moisés. Jesus estava falando para os maiores doutores da lei. Os saduceus eram a nata da intelectualidade da época, mais ainda do que os fariseus. Os fariseus, eles eram considerados místicos. Por quê? Porque eles acreditavam em anjos, eles acreditavam na ressurreição, coisas que os fariseus não acreditavam. Eles eram pura intelectualidade. Mas Jesus estava dizendo em outras palavras: vocês não conhecem a minha doutrina. Você conhece a escrita, a letra, mas você não conhece a minha doutrina. Vocês ainda não receberam o espírito de revelação. Vocês ainda não estão no mesmo entendimento derramado pelo meu Pai. Então nós precisamos desse entendimento. Nós precisamos mergulhar nas Escrituras segundo aquilo que o Senhor quis deixar para a igreja. E aquilo que o Senhor quis deixar para a igreja, a doutrina de Cristo, está fundamentada na doutrina apostólica. Naquilo que os apóstolos trouxeram, naquilo que as cartas paulinas trouxeram, as cartas de Pedro, as cartas de João, a carta de Judas,
aquilo que foi fundamentado para a igreja. Ali está o fundamento. Ali está o fundamento. As minhas palavras são espírito e vida. Espírito e vida. Aleluia. 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 Vamos prosseguir. Vou repetir. Não é a iniquidade dos ímpios que desembocará no esfriamento do amor incondicional dos que creem, mas muitos que reconheceram a Jesus como Senhor e Salvador terão o seu amor por Deus e pelos irmãos esfriados pelo não cumprimento e desprezo à sua palavra e intimidade com o Espírito Santo. A obra, o ativismo, o status, a fama, a busca por coisas será para estes mais importante do que o conhecimento do santo. O que impede o desenvolvimento do fruto até o fim. E assim não há processo de aperfeiçoamento, mas uma morte prematura, né? Aqui no entendimento do fruto, ok? Esse entendimento de aperfeiçoamento, aí você tem que voltar nas lives para entender. O que é que a carta de Hebreus vai falar sobre maturidade? Quando o autor da carta aos Hebreus chega e repreende aquela parcela do corpo e diz, olha, vocês já deveriam ser mestres. Vocês já deveriam ser mestres. No entanto, vocês ainda estão tomando leitinho. Mas o alimento sólido é para os perfeitos. O que é que ele queria dizer quando ele usou essa expressão, perfeitos? Né? Ali, perfeitos é aquele que cumpriu um ciclo, é o maduro. Ali não é perfeito de sem pecado. Até porque a carta aos Hebreus vai dizer que Jesus, ele foi aperfeiçoado. E nesse sentido também Jesus, ele nunca pecou. Ele não tinha pecado. Então como Jesus foi aperfeiçoado? Foi nesse sentido. Jesus, ele veio, ele completou a sua missão. Ele foi aperfeiçoado. Ele cumpriu aquilo que lhe foi proposto. Né? Ele negou a si mesmo. E ao invés de ele escolher o seu prazer, aquilo que ele dava prazer, aquilo que era a sua vontade, ele diz, Pai, eu escolho a tua vontade. Né? Se possível, passa de mim esse cálice. Porém, seja feita a tua vontade e não a minha. Ele desprezou a vontade dele para fazer a do Pai. E foi para a cruz em meu e em seu favor. A palavra esfriará, ainda segundo Strong, metaforicamente significa um amor enfraquecido, ou seja, não terá força para dar a luz em meio às tribulações da última hora. Quem assistiu as lives, a Lena está dizendo, aleluia, espírito e vida, isso mesmo, Lena. Quem assistiu as lives sobre o capítulo Dores de Parto, sabe ali que a gente fala que as dores, os momentos de dificuldades, as dores no momento do parto, elas são essenciais para fazer com que a mulher faça força. As dores é quem dão esse impulso para ela fazer força, para empurrar a criança para que ela nasça. Isso num parto natural, claro. Eu dei à luz num parto natural e sei bem como é isso. Quando vem a contração e vem a dor, a mulher faz força para empurrar a criança para ela nascer. Então, é o mesmo entendimento. É o mesmo entendimento. O esfriará aqui, metaforicamente, está no mesmo sentido, né? Segundo o dicionário de Strong, de fraqueza, de não ter força. Ou seja, aquele que tem o seu amor enfraquecido, esfriado, que não está em plena comunhão, intimidade com o corpo de Cristo, com a palavra do Senhor, com o Espírito Santo, na hora dos momentos difíceis dessa última hora, dos momentos críticos que Jesus descreve no sermão profético e que ele mesmo atesta que nós vamos passar. Né? Aqui eu não vou entrar nem nos entendimentos aqui, se a gente não vai passar pela tribulação, se a gente vai ser arrebatado no meio da tribulação, no início, no final. Não. Eu vou me ater ao que está escrito.
E Jesus fala no sermão profético: vocês serão odiados, muitos serão mortos, serão entregues. Nós vamos passar por momentos difíceis. E o nosso amor não pode estar enfraquecido. O nosso fruto, ele tem que estar abundante. Como o Salmo de número 1 que nós falamos na live passada. Uma árvore junto a ribeiros de água, fazendo referência ao Espírito, cujas raízes são profundas, que dá o seu fruto no tempo certo. Aquele que tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, será como essa árvore, plantada junto a ribeiros de águas. Isto devido ao abandono da comunhão com o Espírito Santo. Por isso, muitos chegarão diante do Senhor e farão suas listas de feitos em nome dele. Mas ouvirão: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aí o entendimento de iniquidade novamente. Qual é o entendimento de iniquidade? Aquele que não conhece, ou conhece, mas não cumpre, ou despreza a lei do Senhor. Ou despreza a lei do Senhor. Eles vão chegar naquele último dia e vão dizer: Senhor, eu fiz. Eles vão estar cheios de justiça própria. Eu fiz em teu nome, mas eu fiz em teu nome. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Vocês não gastaram tempo comigo. Eu estava aqui disponível e vocês não quiseram me conhecer. Não quiseram escolher o meu coração, como nós já falamos na live, em outras lives. Como Maria fez aos meus pés, escolheu a boa parte, escolheu me conhecer, escolheu passar tempo, me ouvir, saber a minha orientação, ter o seu caráter, o seu fruto desenvolvido, ser parecido comigo. Apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade, ou seja, vós que viveis como se eu não tivesse deixado uma lei. Vós que viveis como se eu não tivesse deixado um modelo, como se eu não tivesse deixado a minha doutrina para vocês. Vós que desprezaram a minha palavra e não construíram a sua casa sobre a rocha. Paulo, sobre o conhecimento de Cristo, disse: e na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele. Filipenses 3, 8, 9, parte A. Paulo, um fariseu da tribo de Benjamim, alguém que perseguiu a igreja, alguém que era um doutor da lei, conhecia as escrituras, a lei de Moisés na profundidade. Mas um dia conheceu a Cristo e a sua doutrina, pela graça de Deus. Um dia o Senhor marcou o encontro com ele no caminho de Damasco e resgatou Paulo. E comissionou Paulo como um filho amado, como um soldado bem posicionado. Paulo que foi um homem tão profundo, Paulo que recebeu a revelação do fruto do Espírito, Paulo que ficou cerca de 14 a 16 anos. A gente pensa que Paulo teve aquele encontro com Jesus no caminho de Damasco, né? E tudo que está escrito nas cartas já começou a acontecer. Não foi assim. Cerca de 14 a 16 anos, Paulo ficou recluso, recebendo o ensino, a doutrina, sendo discipulado por Cristo. Sendo discipulado. Paulo chega e disse: olha, tudo que eu conhecia, tudo que eu entendia como precioso, hoje eu tenho como esterco. Eu entendo como se fosse cocô de animal, como se fosse refúgio, como se fosse nada, como se fosse lixo, por causa da sublimidade, da superioridade do conhecimento de Cristo, por causa de algo superior que me foi
proposto, por causa de algo superior que me foi mostrado, por causa de algo superior que eu experimentei. Paulo foi levado ali ao terceiro céu. E ele diz que viu coisas inefáveis, ou seja, foi coisas que não é apropriado dizer. Viu coisas que ele não poderia compartilhar, de tão sagradas, de tão santas. E ele disse, olha, tudo que eu achava que tinha valor nessa terra, que era precioso, é lixo. O que é que nós temos tomado como muito precioso nessa terra? O que é que você, meu irmão, minha irmã, tem tomado como muito precioso nessa terra? Eu quero te dizer que isso é lixo diante do conhecimento de Jesus. Que isso é esterco diante do conhecimento de Cristo. Que há um tesouro superior, há algo sublime esperando por nós. Há algo sublime. Estou convencida que só um batismo de amor por Cristo destruirá os melindres dessa geração centrada em si mesmo. Paulo suportou até o fim, perseverou no amor até a morte, porque encontrou um conhecimento superior a qualquer outro que o capacitou a completar a carreira. Por isso, ele sabia que todas as riquezas desta vida eram lixo, esterco, diante do conhecimento de Cristo Jesus. E não teve a sua vida por preciosa. Aquele que perseverar em amor até o fim será salvo. Paulo perseverou, Paulo não teve a sua vida por preciosa. Paulo chega, conta o livro de Atos, que Paulo chega e um profeta de Deus, eu não lembro o nome, eu acho que foi Ágabo, não me lembro. Ele pega o cinto de Paulo e ata as mãos de Paulo, e ele disse, e ele profetiza ali como Paulo será morto. E Paulo estava, seguindo o destino dele para Jerusalém. E naquele momento, vamos olhar para o momento de agora. Se fosse eu ou você, um profeta de Deus fazendo ali tipo um ato profético, né? Fazendo ali, mostrando o que era que ia acontecer com Paulo. A gente ia dizer, não, Deus está usando a pessoa para me avisar que isso vai acontecer comigo. Então eu não vou, eu vou para outro lugar, vou tentar ficar aqui, preservar, né, a vida. Paulo estava tão certo do que Jesus queria dele. E isso é um alerta para nós. Não é porque um profeta usado por Deus diz algo que vai acontecer ao nosso respeito que nós temos o quê? Que fugir daquilo. Nós temos escolhas. E Paulo escolheu ir pelo caminho que ele já sabia que Jesus queria que ele fosse. Que ele chegasse até Roma. Paulo era um homem que tinha plena intimidade com Cristo através do seu espírito. E Paulo sabia que Jesus queria que ele chegasse até Roma, ainda que isso custasse a sua vida. Em uma das suas cartas, Paulo disse, eu já estou sendo entregue como oferta de libação. Ele sabia que ele estava indo para a morte. Ele se despede dos irmãos. E os irmãos perguntam se ainda vão ver Paulo. Paulo disse, não, nós não vamos mais nos ver. E eles choram. E Paulo vai cumprir aquilo que o Senhor determinou para ele. Se apresentar perante Roma, ser testemunha. Porque quando o Espírito Santo veio em Atos, desceu sobre a igreja, Jesus já tinha dito que desceria o Espírito e eles seriam as testemunhas. A igreja é a testemunha de Cristo na terra. Nós precisamos do Espírito, ser cheios do Espírito, ter intimidade plena com o Espírito, para testemunhar de Deus, para não temermos o que está por vir
e testemunhar do Senhor. Testemunhar, firmes do Senhor. Eu já estou terminando, falta só um pedacinho, estou caminhando para o final. Até que ele venha. O sacerdote tinha como incumbência manter a lâmpada acesa continuamente, e hoje nós temos o mesmo encargo. Êxodo 27:20 diz: Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Não é novidade que recebemos do azeite do Senhor de forma individual, em nosso secreto. Mateus 6,6. No entanto, os cristãos ignoram o azeite que é derramado sobre o corpo de Cristo mediante a unidade. Talvez por um entendimento errôneo do que seja unidade, mas quero chamar a atenção para um salmos muito conhecido que a Peshitta traduziu assim: como é bom e agradável para os irmãos o habitar em harmonia, é semelhante ao óleo que desce sobre a cabeça e sobre a barba de Arão, o ancião, o qual desce a gola das suas vestes. Salmos 133, 1 e 2. Aqui eu li pela tradução da Bíblia Peshitta, no aramaico. Davi profeticamente canta sobre a unidade do corpo de Cristo, como cada membro de forma harmônica desempenha seu papel, o qual é confirmado pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12, 27. O sacerdote Arão é uma tipologia de Cristo, ungido a partir da cabeça. Colossenses 1,18 diz que Cristo é a cabeça do corpo, o qual se espalha para o corpo, que é a igreja. Deus está chamando e preparando famílias sacerdotais. Deus está chamando e preparando famílias sacerdotais. Deus não quer que você seja só um frequentador de igreja, frequentador de reuniões. Deus deseja que a sua família seja uma família sacerdotal. Somos todos sacerdotes. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, essa live ficará salva, e eu vou deixar na descrição uma leitura. Somos todos sacerdotes. Também está na bibliografia do livro Bendito Fruto. Famílias sacerdotais que viverão a verdadeira unidade, a começar dos seus lares, com a restauração de papéis familiares, firmados em suas identidades originais, aquilo que nós fomos criados para ser. Se você não viu a live passada, a manifestação dos filhos, nós falamos muito sobre esse tema, aquilo que nós fomos criados para ser, para manifestar, sobre identidades originais. Isso não diz respeito só à família do seu líder espiritual, mas à vida cristã de qualquer filho de Deus que é sacerdote. Moisés foi uma forte liderança, um homem excepcional que buscou a glória de Deus, o qual, por instrução deste, preparou Josué para substituí-lo. Mas como líder familiar, não deixou um legado. Então Moisés também é uma tipologia de Cristo. Toda a Bíblia aponta para Jesus de Nazaré, toda. Moisés é uma tipologia de Cristo. Mas agora, fatos reais, a vida de Moisés. Moisés foi um grande líder espiritual. Mas ele não foi um grande líder dentro da sua própria casa. Ele deixou ali um substituto, Josué, por orientação de Deus. Agora, Josué, ele já não deixa um substituto. Você já notou isso? Josué também é uma tipologia de Jesus. Josué também é uma tipologia, uma figura de Jesus. Mas você nota que Josué, ele não deixou uma liderança. Josué, que também é uma figura do nosso Senhor Jesus Cristo, não preparou um líder para ficar em seu lugar, mas ele preparou a sua família. Josué preparou a sua família, famílias sacerdotais. E Pedro fala o que já falava lá no Velho Testamento, o que está lá em Apocalipse também, que nós somos reino e sacerdote
para Deus. Reino e sacerdote. Reino e sacerdote. Reis e sacerdotes para Deus. Nós ministramos perante Deus. Quando você fecha a porta do seu quarto e vai praticar Mateus 6,6, você homem, você mulher, você ministra perante Deus. Você mulher, mas eu não sou sacerdote porque eu sou mulher. Você também é sacerdote, você não é sacerdotisa, tá? Você é sacerdote, por quê? Porque você está ligada ao corpo de Cristo. De Cristo. E Cristo é sacerdote. E Cristo é sacerdote. Então você está ligado ao corpo dele. Você é sacerdote. E você não precisa pedir para o seu marido, olha, leva uma petição para mim, ora aí por mim, seja o meu intermediador. Não, o véu foi rasgado. Você tem livre acesso, você mulher tem livre acesso, você homem tem livre acesso. Nós somos reis e sacerdotes. Eu já estou finalizando. Amém, Fafainha, bom trabalho, fica com Deus. Eu já estou finalizando. Josué 24:15 diz assim, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem sirvais vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, Josué tem um porém, ele diz, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O Senhor te chama para você entrar no porém que Josué entrou hoje. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Famílias sacerdotais, reino e sacerdócio. Reis e sacerdotes. Não segundo a ordem levítica, segundo a ordem de Melquisedeque, que é o que diz lá na carta aos Hebreus. Aleluia, aleluia, aleluia. No momento da tribulação, no momento das dores, nós precisamos estar com o nosso fruto desenvolvido. Nós precisamos estar firmados, arraigados, enraizados, como o apóstolo Paulo orou, em amor, no fruto do Espírito, firmados na palavra do Senhor, para nós permanecermos nos tempos escuros que estão por vir. Amém? A missionária Erlane está aí? Missionária Erlane, fala comigo se você estiver aí. Me dá um oi. Amém. Eu vou chamar a missionária Erlane para orar por nós aqui no final. Não saia da live, ela vai orar, mulher de Deus. Amém. 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 A paz do Senhor. Amada, se você tiver liberdade no seu coração para compartilhar aquela palavra que você compartilhou no grupo, chamados ao avivamento, sobre o sonho que você teve, e em seguida orar por nós e ficar à vontade, tá bom? Amém. Amém. A paz do Senhor, irmã Camila, a paz do Senhor para todas. Eu tô aqui um pouco emocionada porque eu acordei assim meio... Acordei, muito calor aqui, eu custei a dormir e eu acordei atrasada, mas vim logo para cá. E confesso a vocês que estar aqui agora, dando a minha cara aqui, é desconfortável. É muito desconfortável. Mas é nesse desconforto, e é dentro desse desconforto que eu estou agora, que eu quero compartilhar algo com vocês. E quem sabe em outra oportunidade eu possa compartilhar mais. Mas por que eu estou falando desse desconforto, irmã Camila? Porque eu estava lendo ontem Efésios 3, da oração de Paulo, Efésios 3,14, e Paulo inicia dizendo que ele, como prisioneiro, e aí, irmã Camila e as demais irmãs, você hoje aqui ouvindo que você falou tanto de Paulo, porque depois de Cristo ele é para nós uma referência desse lugar, dessa dimensão que nós precisamos ir. E temos outros nas
escritura, mas nós estamos aqui, vamos atentar para Paulo. E ali Paulo vai falar de liberdade e amor estando preso. E isso ontem mexeu muito comigo quando eu estava lendo isso, porque que Deus é esse que nos leva para um lugar que nós precisamos falar às vezes de liberdade para outros ainda estando presos. Que nós precisamos falar de cura para outros ainda não sendo curados. Que nós precisamos falar para outros, muitas das vezes, não tanto naquela posição que gostaríamos de estar. E quando eu olho para Paulo, eu vejo esse homem preso. A maioria das vezes que ele está escrevendo, as maiores cartas que ele está escrevendo, está preso. Ele está num cenário de desconforto, irmãs. Mas observa que esse cenário que ele está de desconforto leva ele para uma dimensão, para um lugar que eu acredito que por se multiplicar a iniquidade, aí é eu, por se multiplicar a iniquidade, o amor está esfriando de quase um todo. Todavia, existe um Deus que está nos conduzindo para um lugar, para uma dimensão de uma tremenda adoração que a gente ainda não conhece. Que não tem a ver com louvor, que não tem a ver com ir na igreja, que não tem a ver com nada desses rituais terrenos. Mas é um lugar que Deus está conduzindo, que é o lugar que Paulo encontrou. Porque, como a irmã falou que Paulo, o conhecimento de Paulo não se mede. Mas ele conhece um lugar, ele vai para uma dimensão que eu acredito que nós estamos caminhando. Existe um manancial que está acordando nesse tempo presente e caminhando para este lugar. Eu não sei em que momento da caminhada você está, mas eu queria convidar você a pensar agora. Eu estou caminhando para este lugar, porque eu estou ficando impactada com cada momento que eu olho para as escrituras, para a palavra de Deus que está aqui, que eu olho e eu vejo assim, uau, ele está nos conduzindo para um lugar que nós ainda não conhecemos. É um lugar onde que tudo, é aquilo que Paulo diz, tudo perdeu sentido. Tudo perdeu sentido. É o lugar que Abraão, quando vai com o filho para o sacrifício, tudo perdeu sentido, inclusive o filho. Tudo perdeu sentido. Porque tá levando o filho. Ah, mas era por obediência, tá? Mas era um lugar, uma dimensão que ele estava, que tudo perdeu sentido, inclusive o filho dele. A Ana experimentou este lugar quando ela faz um voto a Deus e ela volta para devolver o filho. Tudo perde o sentido para ela, inclusive o filho que ela está devolvendo. Existe personagem na Bíblia que quando nós lemos, nós ficamos assustados. Jó encontrou esse lugar. E quando ele está passando para maiores dores dele, a maior tribulação da vida de Jó, ele vai encerrar dizendo, eu conhecia. Como assim ele conhecia? Agora eu conheço aquele que eu ouvia falar. Ele também vai para este lugar. Então eu acredito que a dor, ela nos leva para esse lugar, que esse tempo de aflição, que esse tempo que nós estamos caminhando para viver, irmã Camila, e me corrija, por favor, se eu estiver errada, mas eu acredito muito que o Senhor está me conduzindo. E eu quero acreditar que eu sou parte desse exército, que o Senhor está conduzindo para este lugar, aonde tudo e qualquer outra coisa perde o sentido. E que nós só conseguimos debruçar nele porque a gente não consegue medir. E aqui Paulo, na oração dele, ele vai falar de largura, de profundidade, de uma medição. A gente não conhece a profundidade do amor de Deus. Essa é a verdade. Nós não conhecemos. Então eu acredito, sinceramente, eu não preciso que ninguém acredite comigo. Eu acredito em mim mesmo. Que o Senhor tem me conduzido e não pelos meus méritos, não pelo teu mérito, não pelos nossos méritos. É por um amor que nós não conhecemos, ele nos dá a mão e nos conduz para este lugar onde que nós começamos a viver algo sobrenatural, que não importa mais as prisões, que não importa mais as dores, que não importa mais as enfermidades, que nada mais importa. Somente estar nesse lugar de adoração. É isso que eu queria compartilhar. As demais coisas compartilhamos em outro dia, se Deus assim permitir. E observa, minhas irmãs, que nos últimos tempos que nós estamos vivendo, foi basicamente isso que eu falei ali no grupo, que nós precisamos ter cuidado com tantas coisas, tantos pratos, tantas bandejas, isso já é falado, mas tantas verdades vestidas de uma verdade, de outra verdade, umas pregações de tudo vai ficar bem, tudo tá bem, tudo é isso, tudo é aquilo. Não vai. Não vai ficar bem, nada tá bem, nada tá. Estão caminhando para coisas terríveis, estão vindo sobre a face da terra. Isso aqui não é um terrorismo, isso é uma verdade. Às vezes nós deixamos de falar as coisas porque achamos que vamos causar terrorismo em alguém. Mas eu quero dizer para você que não é um terrorismo. Se for terrorismo, toda a palavra de Deus é um terrorismo. Porque está escrito aqui que virão tempos difíceis, tempo muito complicado sobre a face da terra. E é por isso que eu acredito, eu, missionária Irlane, acredito que Deus, na profundidade do amor dele, está nos conduzindo para este lugar.
Amém. Amém. Esse é meu entendimento nesses últimos dias, nesses últimos tempos. E é dentro desse entendimento que eu gostaria de orar por você. E a minha oração é basicamente essa: que Deus, na profundidade do amor dele, a qual nós não temos dimensão de compreender, que ele continua nos conduzindo, nos pegando pela mão direita, como está escrito lá em Isaías, e nos conduzindo para este lugar, esse lugar de adoração. Porque muitas das vezes, no caminhar dessa dimensão terrena, nós nos perdemos nas coisas que vão nos encontrando. É isso, irmã Camila. É isso que eu queria compartilhar. Amém. Bora. Amém, querida. Pode orar, fica à Amém. vontade. Ó Deus, tu és o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que tudo sabe, tudo vê, o Deus, como na tua palavra, Paulo está relatando, que há uma profundidade, uma largura, uma dimensão do Senhor, do teu amor que nós não conhecemos ainda. E eu digo ainda porque eu não acredito que o Senhor deixará com aqueles que são o teu manancial, aqueles que querem, aqueles que se achegam ao Senhor, porque há uma necessidade de nós nos achegar ao Senhor, conhecendo através da tua palavra, lendo as escrituras, caminhando para o Senhor, nos achegar ao Senhor, que nós possamos, Senhor Deus, nesta manhã, nesse tempo, ser visitado pelo Senhor, pelo teu Espírito, que nós possamos entender que há um Deus, uma profundidade de um amor, de uma profundidade que está nos conduzindo para um lugar de adoração, um lugar onde tudo perde o sentido, onde só o Senhor é a primazia, é o primordial, é tudo. E Pai, nós queremos te pedir nessa manhã que continua nos guiando, continua nos alinhando, continua nos conduzindo. E por que pedimos isso? Porque somos falhos, Senhor, somos fracos na fé, somos, Senhor Deus, falhos em tantos aspectos da nossa caminhada. E se não fosse o Senhor, se não fosse a tua mão forte nos conduzindo, nós nem aqui estaríamos. E por isso nós continuamos pedindo, Senhor. Continua olhando para nós com seus olhos de amor, de bondade, de misericórdia, sim, um olhar de justiça. E continua nos conduzindo, Senhor, como o teu povo, como a tua igreja sobre a face da terra. Senhor, continua olhando para a tua igreja, continua olhando, Senhor, por aqueles que estão à frente de um rebanho, continua conduzindo, continua chamando e atraindo com teu laço de amor a essas pessoas para este lugar, Senhor, que é um lugar de adoração, é um lugar, Senhor, de plenitude. Olha, e continua olhando para nossa casa, para a vida das minhas irmãs que estão aqui nessa live agora, pela vida da irmã Camila. Senhor, eu já orei por elas, mas aqui estou agora, Senhor, levantando a minha voz diante do Senhor. Senhor, continua nos ajudando como o Senhor é da nossa vida, como o nosso guarda de Israel. Continue nos alinhando, nos abrindo os nossos olhos, nos mostrando, falando individualmente com cada um dos teus filhos, Senhor, e coletivamente com todos nós, porque o Senhor é Deus. O Senhor é aquele que está, Senhor, assentado, olhando para nós, nos atraindo, nos chamando, e que nós possamos estar com os nossos ouvidos abertos, nosso coração dilatado, para entender o teu chamado, para entender a tua voz, para reconhecer a tua voz e caminharmos para este lugar, Senhor, com passo seguro e certeiro de que estamos indo para o lugar mais seguro, o qual a nossa alma sempre almejou, que é no Senhor. Aquele mesmo lugar que Adão tinha no jardim, no cair da tarde. Aquele mesmo lugar, Senhor. Aquele mesmo lugar. Nós estamos caminhando para este mesmo lugar. E nós te agradecemos em nome do teu filho amado Jesus, pela mensagem da cruz, por esse dia, por esse tempo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Aleluia. Missionária Erlane, Amém. obrigada. Eu nem te apresentei, a missionária Erlane é uma amiga querida, né? Tá passando aqui uma temporada aqui no Brasil, mas já volta para Portugal. Mas é uma amiga querida, uma mulher de Deus, Amém. e eu tive o privilégio do Senhor me apresentar, né? Através aí da minha sogra, que fez essa ponte aí, me apresentou essa joia preciosa, que é a missionária Erlane. Mas Precioso é Jesus. Sabe aquela que louvou? Precioso é Jesus. Precioso é Jesus. Amém. obrigada, minha querida, obrigada por estar disponível, por orar aqui conosco. E eu quero que você volte. Eu volto. Eu volto. Cada dia que você me chamar, minha irmã, eu acredito que você vai estar me ajudando a quebrar esse desconforto. E mesmo quando eu precisar vir com desconforto, descabelada, desarrumada, enfim, eu virei. Eu não sei o que acontece daqui pra frente. Nem sei se eu posso estar falando isso tudo, você vai cortando depois, eu acho que pode. Mas eu entendi que eu não preciso estar confortável para ir falar do amor de Deus. Amém. Amém.
Mas é isso mesmo. Hoje eu acordei e até comentei aqui na hora que eu acessei aqui, começou a live, que hoje eu queria muito ter ficado dormindo, não estava com vontade nenhuma, mas pelo compromisso que eu tinha feito de vir aqui às terças-feiras, assim, quando o Senhor me permitir, estarei aqui pela permissão do Senhor, pela graça dele. E eu acredito, missionária Erlane, que da mesma forma que a palavra diz que o Senhor está anunciando através da sua palavra, está falando com os seus filhos, que tempos difíceis virão, eu acredito que vai ser também um tempo do derramar de uma graça também que a gente ainda não conhece. Vai ser uma multiplicação de graça, como diz Pedro, né, na carta dele. Multiplicação de graça, porque nós precisamos. Né? Assim como Sara. Né? Sara, quando era Sarai, porque quando eu estava escrevendo o livro, e o Senhor falou muito comigo nisso. Quando era Sarai, estéril, com muitas coisas, com muitas dificuldades ali, o Senhor muda a letrinha ali. Você sabe que no hebraico cada letra é um número também e tem um grande significado. Nada está ali por acaso. Verdade. E ela acrescenta e tira ali uma letrinha, né? E fica o nome dela. Mas o que eu quero falar? Que representa ali que foi colocado uma graça, foi disponibilizada uma graça através do nome modificado dela, através do nome acrescentado de Abraão, né, que era Abraão. Então, eu acho que isso é muito simbólico para a gente, para o povo de Deus. E foi por isso, foi justamente nisso que foi disponibilizado para Sara ela gerar, ela ter Isaac. E tudo aquilo que nós não conseguimos acessar ainda, esse lugar de Paulo, esse gerar, esse amor, essas dimensões desse amor, eu acredito que essa graça que o Senhor vai nos disponibilizar, nós vamos ter acesso pela graça do Senhor a esse fruto, a sair nesse tempo. Eu acredito assim também. Amém. Irmã Camila, o meu Instagram está dizendo que o meu tempo já terminou, que eu tenho um limite, acho que eu posso ficar aqui no Instagram, não sei, vai cair. E nós já vamos encerrar aqui mesmo. Mas viu? eu só queria dizer que você está certíssimo. Eu também estou firmado nessa corrente de que eu creio que há um lugar que ele está nos conduzindo de graça, de adoração. Amém? Amém. Beijo. Beijo. Obrigada, querida. Deus abençoe. Até terça-feira, gente. Deus abençoe cada um. Deus abençoe cada um até terça-feira, na nossa próxima live. Beijo para cada um que ficou até aqui, cada um que vai assistir essa live. Em nome